Olá, olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é o Sincericídio Literário voltando de férias, né? A gente já tá na fevereiro, né? Vamos andar com fé, que a fé não falha, porque esse fevereiro já começou, né? Foram 95 dias em janeiro, esse fevereiro acho que vai ter uns 120, porque já começou com o pé na porta. Assunto dificílimo, é um assunto que a gente já vem falando há algum tempo, porque a gente fala bastante de royals e de cultura pop, e eu adoro uma teoria da conspiração, a Vânia também, então é uma coisa que a gente fala bastante, né? E a gente está vendo que era tudo verdade. Aquele meme de que a distância entre a verdade e a teoria da conspiração são 6 meses, né? Então é isso aí. Bem-vindo, pega seu chá de boldo, né, seu maracujina, e vamos bater papo. Esse assunto é um assunto grande, que fala de muita gente que faz parte do nosso mundinho aqui, então a gente vai falar em 2 episódios, esse é o primeiro. Eu sou a Moira Bianchi, autora de romances, comigo a Vânia Nunes, tradutora Copydesk. A gente vive no mundo dos livros, a gente sai de vez em quando com a caverna dessa que está rolando agora. Conversar contigo, dar a nossa opinião e pedir a sua. Você vai encontrar aqui embaixo, você já sabe, o nosso disclaimer te explicando que a gente dá a nossa opinião para coisas públicas que são publicadas publicamente e pede a sua opinião. Você vai encontrar link dos nossos livros em conjunto, estão lá no alto, atrás da Vânia. Um jantar com Jane Austen, que é um passeio gastronômico na vida e obra da autora, nossa autora favorita que nos uniu. E um manual autêntico do século XIX para moças do bom comportamento, ensina de um tudo, como se comportar, como não se comportar, como xingar, como não levar desaforo para casa e como segurar os talheres. Tem tudo, né? Além disso, aqui embaixo tem links das nossas lojinhas para comprar livros, camisetas, essa camiseta que a Vânia está usando. Vânia hoje é a garota propaganda do canal. Então, para começar nesse assunto, eu quero dar um segundo disclaimer. Veja bem, esse é um assunto muito complicado, muito pesado. Então, é uma parte da escuridão da humanidade que a gente gostaria que só estivesse em livros, que fosse um plot rocambolesco de um livro, de um filme, mas que é a pura realidade. Nós aqui vamos falar dos arquivos liberados recentemente, nesse final de semana, sobre o finado Jeffrey Epstein, que a gente daqui para frente vai chamar de Jefinho da Ilha, porque ele tinha uma ilha onde ele reunia pessoas com o intuito de fazer coisas ruins. A gente aqui, a gente tomou uma decisão. A gente não entrou nos arquivos. A gente vai falar do que já foi publicado em jornais, em posts da internet, do Twitter, principalmente do X, e em vídeos do próprio canal aqui. Se você quiser entrar nos arquivos, não é difícil achar o link do governo dos Estados Unidos liberando, foram 3 milhões de documentos. Mas ainda tem mais de 2 milhões que ninguém sabe por que não foram liberados ainda. Então, dito isso, você fica ciente que a gente ainda tem alguma sanidade, porque a gente se recusa a entrar nesse poço. Mas, tá bom? Então, é bem possível que você saiba de coisas que a gente não vai mencionar aqui, porque você sabe que absolutamente a gente não fala de política no canal.
Certo, Wanda. Exatamente. Então, muito bem-vindos quem está aqui no canal com a gente desde o início, ou quem chegou há pouco tempo, ou quem chegou por causa da leitura coletiva do Morro dos Ventos Uivantes, que estamos indo para a etapa final, assim, estamos maravilhados, ou então a gente fica horrorizado com tanta maldade, tanta gente louca. Mas livro é o que a gente gosta de fazer, de comer, de escrever, de falar e tudo mais. Muito obrigada por você estar conosco aqui nessa nossa sexta temporada, né, Moira? 6 anos! 6 anos entre só voz e depois a gente dando aqui a nossa cara a tapa para trazer... Esse episódio de hoje era um episódio que era bom se fosse só voz. Só voz, né? Ia ser maravilhoso, a gente andando de pijama dentro de casa, né? Com a cara toda remelenta, mas trazendo aqui as notícias para vocês. Como a Moira falou, estamos entrando em fevereiro, aproveitamos bastante as nossas férias em janeiro. Muito obrigada pela sua paciência e pela sua audiência em voltar às quartas para as nossas lives e às sextas para a nossa leitura coletiva, que foi enfiada de uma maneira assim, uma sugestão aqui de uma inscrita no canal, que a gente belamente acatou, e estamos lá no nosso X/Twitter, trazendo sempre as novidades sobre o lançamento desse filme, que a gente já está horrorizada com um monte de coisa que pode ter e pode não ter, né? Você que está nos acompanhando, você sabe. E antes da gente entrar nesse assunto cavernoso, bem-vindo fevereiro, depois de 96 anos de janeiro. E se você faz aniversário esse mês, já coloca aqui embaixo aqui a sua data de aniversário e já esteja devidamente abraçado e beijado por mim, pela Moira. Parabéns para você e que você tenha muitos anos de vida e que o seu 26 seja coberto de coisas muito mais cor-de-rosas e flores perfumadas do que esse assunto tenebroso que nós vamos entrar agora. Então, obrigada e vamos entrar. Vamos lá, Moira. Então, deixa eu te dar uma visão geral, se você tem uma vida muito saudável e não sabe do que a gente está falando. Jefinho foi uma pessoa muito influente nas altas rodas dos Estados Unidos e do mundo. Ele começou a vida como professor de escola, de uma família remediada, classe média baixa, e ele conseguiu fazer muito dinheiro em Wall Street, e dali ele foi com os contatos, foi ficando cada vez mais milionário. Ele foi se especializando em ser um facilitador. Ele é aquele cara que sabia de tudo, de todo mundo. Esses e-mails que foram liberados, tem um deles que diz assim: quando é que você vai estar em Nova York? Eu vou estar não sei quando. Por falar nisso, estou precisando soltar um amigo que está preso no país não sei aonde. Você tem um contato lá? Aí o Jefinho respondeu: vou estar em Nova York no dia 5. Por e-mail eu não posso te dar esse contato. Então, ele era um prolífico e-mailador. Ele também, né? Ele não pegou a fase do WhatsApp. Quando ele pegou o WhatsApp, ele já estava preso e tal, né? Assim, a ascensão do WhatsApp. Imagina o WhatsApp dele, devia ser um horror. Mas aí ele ia usar muito mensagem temporária, né? Porque aí não ia ter as coisas que a gente tem hoje em dia gravadas. Ia usar Signal e Telegram e não sei o quê. Bom, os celulares dele estão com a polícia, né? Com o FBI, né? Uhum. Ele, então, tinha contatos com todo mundo, e ele, em um determinado momento da vida, além de ter uma mansão em Nova York, daqueles brownstones, que são aquelas casas da época colonial e primeira república dos Estados Unidos, né? Final do século XIX ali, 19... Final não, do século XIX ali.
Uma mansão, um prédio inteiro, e parece que tem vários subsolos. Os subsolos são todos matadores, de vários níveis. Além disso, em um determinado momento da vida, ele comprou uma ilha. E nessa ilha, era longe de tudo, era isolado de tudo. E é uma porção de terra cercada por água de todos os lados. Então, não havia como fugir dali. Não havia como sair mais cedo ou sair a nado. E quem ia para servir, muitas vezes não sabia o que ia fazer lá. Mas quem ia para ser servido, já ia inclusive com um cardápio para escolher aquela pessoa que a gente vai chamar aqui de pequenas porções. Existia também, acho que a gente pode dizer assim, que uma pessoa da nossa idade é o prato principal. Então, existia as pequenas porções e existia, assim, o almoço executivo, digamos assim, 20, 25, tá? Essas pessoas, pequenas porções, almoço executivo, muitas vezes não sabiam o que ia, para onde estavam indo ou para que estavam ganhando esse final de semana num lugar paradisíaco. Na segunda, terceira vez, aí já sabiam. E eu estava falando com a Vânia que de tudo que saiu, de todos esses e-mails, não teve uma novidade. Teve detalhes do que a gente já sabia. Tem um comentarista que eu gosto muito, que chama Michael Knowles, e ele estava falando hoje assim que ele já defendia essa tese. Ou o Jefinho era só aquele bobo da festa que conhece todo mundo e fala com todo mundo, e tudo que se fala dele é teoria da conspiração, ou ele é isso tudo, ele é espião, tetra-espião, para o país frio, para o país do flango frito, para o país para o país da ralá, aquele pão ralá, para o país da lua crescente. Ele é dito que ele trabalhava para todos esses países. Então Porque, ele no era final das contas, ele trabalhava para ele, né? exatamente. Se ele era isso, se ele era o alfa que trabalhava para si e vendia informação cruzada, o Michael Knowles diz: a gente já sabe tudo que a gente vai conseguir saber. Ninguém vai contar mais nada, né? Esses 3 milhões de documentos foram detalhes do que a gente já sabia. E os detalhes são horríveis. Mas não tem realmente nenhuma grande novidade ali. E o que eu estava falando com a Vânia, que eu acredito que é assim. Imagina que suas amigas estão sempre de dieta, tanto que eu estou de dieta, eu não posso. Aí vocês combinam de sair e, no meio da loucura, decidem ir para um rodízio de pizza. Chega lá, todo mundo enche a cara, 30 pedaços. Chocolate com coco e calda de amendoim, quero, né? Nossa, Mas no dia ali, seguinte estou eu estribuchada com meu tá. fígado. Mas aí você vai saber de todas as amigas que estão sempre titieta, mas metem a cara na pizza quando dá. Então é um segredo que, se você contar, eu conto. Se você contar que você saiu da dieta, se você contar que eu saí da dieta, eu conto que você saiu. Isso vira um segredo entre todas elas. A mesma coisa eram desses homens super poderosos E mulheres. e mulheres, mas a maioria homens que tinham um catálogo. Escolhi, eu quero essa pequena porção aqui, né? Ela saiu do forno há quanto tempo? 12, 13? É essa. E quando chegava lá, os outros homens poderosos estavam cada um com a sua encomenda.
Então, todos esses homens poderosos tinham a sua própria segurança. E até agora não se sabe se eles também recebiam uma migalha. Não acho difícil que houvesse uma migalha para quem estava lá a serviço. Todo mundo sabe o que todo mundo fez. E Jefinho, Vânia, ele era o poderoso porque ele tinha câmeras e ele gravava tudo isso. Então, ele tinha um contato naquele país lá do Oriente Médio para soltar uma pessoa que está presa, mas ele também tinha contato nesse país aqui da América do Sul, que ofereceram uma floresta para ele comprar e fazer o que ele quisesse, inclusive vender para o flango frito. Está nos e-mails, tá? Enquanto você não pode usar canudinho, tá? Você tem que usar aquele de papel nojento. Estão vendendo florestas para pessoas que podem fazer o que eles quiserem lá dentro. Ele tem contato aqui. Então imagina quem ofereceu a floresta inteira para ele. Sei quem você é. Eu sei o que você fez no verão passado. Por falar nisso, você não quer vir na minha ilha? Tá? Então, o que ele não achar, Moira, penso assim, o que ele não achava é que todas essas pessoas de quem ele sabia segredo e que sabiam segredos um dos outros, então, tipo assim, um era a pólice de seguro do outro. Ele não contava que todos esses fossem se unir para acabar com ele. Porque aí ficou o dito pelo não dito. Você não conta o que eu jantei, eu não conto o que eu te vi jantando. Morreu. Né? É o que eu imagino. Isso é o que saiu, tá? O que a gente vai comentar hoje, especificamente, é o que saiu sobre as mulheres Royals of Inglaterra, porque a Inglaterra merece um episódio inteiro. Tá? O que eu queria falar é o seguinte, e aí entendam que não é passar pano, não é defender pilantra. Hoje eu vou tentar manter meu Claro, linguajar dura 5 polido. minutos. Ó, deixa o seu like, a gente nunca pede like. Nunca pede hype, até a Vânia pede, mas like a gente nunca pede. A gente nunca pede. Já saca aí. Vou tentar manter aqui meu linguajar hoje bem polido, bem bonito, em homenagem à princesa aqui, que está incomodando muita gente. Tá. Pelo seguinte, não é passar pano para pilantra, mas é o seguinte, a lista é imensa. Porque, como a Moira lembrou, o Jefinho filmava tudo. Assim como o Didi. Lembram de Didi? Então, tinha câmera na casa, na parte de cima, na parte de baixo, que era o açougue, no avião, e sei lá mais quantos lugares que ele ia, ele filmava e gravava tudo, porque aquilo era a pólice de seguro dele. Não só se tornava uma nova lista de contato, mas também era aquela pólice do tipo, fulano não pode fazer nada comigo porque eu tenho isso aqui gravado, filmado e todoado, né, lavrado em cartório e tudo mais contra eles. Não deu muito certo, né? Mas, assim, primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente que eu falo, todo mundo, né? Eu, Moira e vocês que estão aí do outro lado, com o tipo de notícia que sai. Por quê? A gente sabe que redes de televisão, ou coisas assim, a mídia profissional também tem o seu lado partidário. Partidário político e partidário de qualquer outra coisa. Então, se eles decidem se unir para enforcar uma pessoa, não importa se tem provas cabais, eles vão criar. Eles vão fazer um discurso
muito enfático, e a gente que está aqui do outro lado da tela, seja da televisão, do laptop ou do celular, meu Deus, eu não imaginava. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, tem uma lista de A a Z de pessoas famosas e políticos, mas especialmente os famosos, tá? Muitos desses famosos foram a festas, mas não necessariamente participaram dos comes e bebes, das pequenas porções e almoço executivo. Não estou defendendo, eu estou mostrando que nem todo mundo que foi à festa, como também, por exemplo, fazendo como um daqueles episódios que a gente falou, o Denzel Washington, até que se prove o contrário, ele foi na festa de Didi, mas quando deu meia-noite, ele foi embora com a esposa. Então, ele foi na festa, mas ele não participou do surubão. Certo? Até que se prove o contrário. Então, da mesma forma, essas festas, regabofe, jantares e tudo mais que o Jefinho da Ilha oferecia, muitos famosos iam porque ele queria subverter toda aquela lista. Mas nem todo mundo caiu na armadilha. A pessoa foi, teve um jantar grátis. Beijinho, beijinho, pau, pau, vou para minha casa porque eu não vou me misturar. Nesse ínterim de jantar, fotos foram tiradas, porque era uma garantia para ele, ó, tá vendo? Você esteve na minha casa no jantar. Mas não necessariamente quer dizer que aquele famoso participou do surubão. Porém, estão saindo e-mails, fotos, dentro desses 3 milhões de arquivos aí que estão sendo liberados, nomes específicos de famosos que fizeram coisas horrorosas do tipo comer uma pequena porção, por alguma razão aquela primeira porção não sobreviveu e o corpo foi disposto em algum lugar. Tipo, jogado do avião para o tubarão comer. Então, 2 nomes me assustaram, vamos dizer assim. Um foi Tom Hanks e o outro foi o Bonovox, do YouTube. Esses 2 nomes estão linkados que eles chegaram, participaram, comeram, roeram os ossos e jogaram o osso fora. Literalmente. Então, assim, ainda está sendo, como a Moira falou, não é novidade, mas estão detalhando mais o que a gente já sabia. Então, para a gente acusar, tem que esperar o negócio ser esmiuçado, porque Celine Dion está na lista, tá, mas eu não sei se a Celine Dion comeu alguém. Eu sei que ela foi em algum jantar da casa de Jefinho. Veja bem, era o lugar para ver e ser visto. Exato. Se você faz negócios ou está acontecendo, já te falei, vocês não gostam, mas tem muita gente que vem me criticar depois no inbox, dizer todo mundo é preço. Sim, e olha só, a gente não pode esquecer o seguinte, o Jefinho começou lá a vida como professor, mas quando ele se deu bem em Wall Street, ele virou um investidor. Investidor de gente famosa, porque foi o boca a boca, olha, pega aquele cara ali, o Jefinho, e dá uns milhões seus ali, que ele vai quadruplicar o teu dinheiro. Por quê? Porque ele tinha esses contatos que davam uma informação privilegiada para ele. Então, assim, de novo, não estou defendendo A, B ou C, mas muitas pessoas foram na casa dele participar de jantares por causa desse lado do investidor dele. A única coisa, né, Vânia, é que ele achou uma commodity que dava mais lucro do que ouro, do que
ações que era a tara de cada um. Exatamente. Não, aí as pessoas que têm personalidades, características de perversão, não ficavam só no lado investir meu dinheiro. Aí ia para o outro lado. É claro que Jefinho cantava, jogava indiretas. Ah, você gostou dessa sobremesa de chocolate? Eu tenho um chocolate muito mais delicioso, assim, de 14 anos. Assim, eu posso mandar aí delivery. Assim, se eu não quero, não, obrigado, estou de dieta. Mas se eu quero, opa, fiquei interessado. Vamos falar mais sobre isso? Vocês entenderam? Era mais ou menos assim que ele agia. E ia capitalizando pessoas para essa lista podre. Exato. Há que se dizer que nesses 3 milhões de documentos estão, entre eles, estão as denúncias do Disque Denúncia. Você pode ligar lá para o Disque Denúncia e falar o que você quiser, né? Posso lá falar, olha, o pipoqueiro da esquina, ele só coloca 3 queijinhos e ele diz que coloca 5, então ele é um bandido, tá? Você faz isso aqui, você faz em qualquer lugar. Essas denúncias estão nesses 3 milhões de documentos. E tem umas coisas cabeludas que você vê que saiu de um livro. Ai, como é que você sabe que a pessoa não faz isso? Porque na própria denúncia está dizendo, fomos atrás, a pessoa parece descompensada, malucada, determinação de não levar a investigação. Isso não estou inventando, isso está lá, tá? Então, dito tudo isso, do que a gente entende e te dando o limite da onde a gente vai, deixando claro que se você quiser mergulhar fundo é contigo mesmo, mas a gente não vai. Que, né, a nossa sanidade mental também tem limite. A gente gostaria de falar contigo hoje sobre Meghan, Matt Mahit e Sofia. Meghan, da geleia, Matt Mahit, da Noruega, e Sofia, da Suécia. Suécia, tá? 3 royals, uma ex-royal, mas enfim. A gente vai começar por ela, nossa sócia, a Sinhá. Por quê? Você está aqui há algum tempo, se você nunca chegou aqui, caiu agora, bem-vindo, siga o canal. A gente está quase em 10 mil, a gente já está até comemorando os 10 mil. Falta você seguir o canal, né? Se inscrever. A gente tem aqui uma playlist chamada Teoria Escandalosa. Porque desde a gente começou a falar deles, acho que foi antes do livro. A gente falou a primeira vez na primeira temporada, 7º episódio. Então, olha aí. Até decorei. Até hoje a gente não consegue entender como ela conseguiu casar com um deles, entrar nesse círculo. A gente fala sempre isso, né? Que assim, todo mundo eles pegam todo mundo, a gente está vendo aí que Andrew pega qualquer um. Mas chegar a casar, a procriar ali dentro, não é para qualquer uma, literalmente. E como ela conseguiu isso? Pela beleza da sua cutis, pela sua doçura de caráter. Eu acho que foi a receita da geleia da vovó. Mas com isso que você quiser, entendeu? E aí, por isso, a gente foi criando essas teorias que pra gente é escandaloso. A gente não tirou só vozes da nossa cabeça, isso tem posts, por isso que a gente sempre coloca link. Que é para você ver que a gente não pira sozinha, a gente pira em conjunto, né? E uma das vertentes dessa teoria escandalosa é que Sinhá foi colocada na família real inglesa pelo Jefinho.
Em algum momento, ela foi recrutada como um asset, como uma célula adormecida. Olha só, não é doido, porque você vai ver aqui que Matt Marrit, que agora a gente já vai até chamar de Matt é merda, porque ela está metida na merda, né? Até o pescoço. Matt é merda e Sofia eram assets, ou ainda são. Foram inseridas em famílias reais. Então, a nossa teoria é muito. Eu acho que vai ficando mais escandalosa cada vez que parece que faz sentido. Que não é uma maluquice nossa de quem gosta de ver filme e ler livro. Pois bem, nessa liberação agora desses 3 milhões de documentos, não tem nada de Raglan. Tem algumas coisas de Meghan Markle, mas teoricamente são reportagens. Existia algum subvice-carimbador dentro da investigação que catalogava as reportagens que saíam citando pessoas investigadas. Tá? Ai, Moira, mas você procurou Rachel? Não. Mas você procurou Meghan Puro? Não. Eu não fui lá. Eu estou te falando o que foi, o que alguém teve coragem de ir lá e está noticiando. Porque se você falar nesse link do DOJ, não sei o que, não sei o que, não sei o que, existe um mecanismo de busca. Se eu fosse lá, Vânia, eu procuraria por Rachel, procuraria por Meghan Puro, principalmente por Harry, tentaria fazer uma pesquisa cruzada. Porque a nossa teoria é que ela já conhecia Andrew das baladas de sucesso, apesar da Vânia sempre dizer que ela era muito velha para Andrew. E por acaso foi o que o Andrew disse para o Harry, né? A gente ficou sabendo agora no livro do Andrew Lawney, né? Uhum. Que ela já conhecia, então ela tinha algum teretetê de pé de ouvido com ele, mesmo que não fosse para os finalmente, talvez fosse só um alívio, um alívio rápido. E quando ela estava na tal inauguração de Istambul, ela foi se achegando para se dar bem, e quem estava lá, por acaso, Charles tinha levado Harry. E aí, né, sopa no mel. Já que ela não ia conseguir entrar na família pela porta da frente, ela foi pelos fundos. Também, faça com isso o que você quiser, tá? Aí, eu tenho algumas opções, sabe, Vânia? Por que Meghan Markle não está lá? Ok. Primeira de todas, é a mais fácil, Meghan Markle não é um nome de guerra. Quer dizer, Meghan Markle é um nome de guerra, não é um nome de trabalho. Tá? Segunda opção, ela não é isso tudo. Ela não conseguiu nem entrar para a rede de Jefinho. A gente que dá importância demais para ela, porque você sabe que a gente ama ela, ela é nossa Olha, só. e eu digo mais, eu acho que ela se esforçou muito, porque uma coisa que 2025 provou pra gente é que Meghan Markle é trabalhadora. Quando o assunto, o objetivo é ganhar dinheiro e fama, ela não se incomoda de pagar mico. Ela faz qualquer negócio. Quer ver, tem Só que ela é muito incompetente até para ser PUTA. Exatamente. Ela não conseguiu nem entrar, porque, veja bem, não era também esse negócio, né, dar uma largadinha, como é que é? Abre a rodinha, né? Abre a rodinha, meu amor, abre a rodinha. Não era isso. Isso era um negócio super fechado. Ela tentou e não senta. Não conseguiu, tá?
Eu quero te falar que tem Quando um você episódio... falou ainda há pouco, porque ela conhecia o Andrew, das rodas ali, das festinhas, da casa noturna, do clube privê, do não sei o quê, eu já imaginei assim, ela entretendo, ajudando a entreter os convidados, porque geralmente essas festas têm muitas mulheres, muitas, sempre muita bebida. Então ela sempre com um copinho na mão, Uhum. né, aquele jeito dela, sentando no colo dos homens, só que de repente o homem vê uma mais interessante, ele vai Se manda, né? no chão porque ele ia numa mais novinha e mais bonita. Eu imagino logo assim, porque, gente, nem para entrar na lista de Jefinho ela Nem, conseguiu. tá? Uma outra opção, eu quero achar só o nome do sujeito, porque é um sujeito que a gente já falou aqui. Ele é um tipo de Léo Dias. E ele estava no Tom Sykes falando, falando que falando da vida dele, que ele começou trabalhando como recepcionista de grandes escritórios de relações públicas. Ele é muito falante, ele é realmente muito falante, muito coisa, não sei o que. Ele foi galgando, acabou trabalhando fazendo relações públicas para pessoas muito bacanas, inclusive a princesa Michael de Kent. A gente já falou dele. Deve estar em live. Espera aí, deixa eu só para ver se eu acho aqui. E ele dizendo que nessa vida dele de de correr atrás dessa coisa de relações públicas para os outros, ele trabalhou num determinado site e um dia tocou a campainha, entrou Meghan Markle no escritório dizendo: olha, eu faço parte do Suits, nunca vimos. Pois é, mas eu sou a pessoa certa para ser sua correspondente de moda. E ela se vendeu para essa revista. Então, ele está contando isso para dizer que quando ela quer, ela sabe, primeiro, ela sabe ser uma pessoa agradável e, segundo, ela corre atrás. Sim. Ela corre atrás e não tem vergonha de Não, de mandar correr e-mail, atrás bater do na seu sonho. porta, exato. Isso aí, 2025, ficou muito patente com todos aqueles programas do streaming que floparam, os flopcasts que ela participou, tanto delas quanto de outras pessoas que também ajudaram a flopar o episódio que ela estava. Assim, ela corre, o tanto de produto que ela lançou, que também flopou, né? Mas assim, ela Uhum. tenta de todas as maneiras. Não vou achar, mas quando eu achar, eu vou colocar aqui embaixo, tá? A gente já falou dele. Então, dito isso, a terceira opção, Vânia, que eu acho que faz tanto sentido quanto a segunda, é que só foi liberado o que é arquivo morto. E quando a gente fala de Matt Marrit, é até chato falar nesse sentido, porque a gente sabe que ela está bem doente. Mas são, assim, fait accompli. São coisas que já acabaram. São assuntos que já estão resolvidos. Andrew, está resolvido. Sarah, o que ela vai tirar da cartola? Mais um livro? Mais uma entrevista? Não tem mais nada. Andrew não conseguiu perder o direito de nascer que ele tinha, de tão bosta que ele é. Entende? Sofia tem 40 filhos com o marido. Vai fazer o quê com isso? Então, Matt Marrit está encomendando a extrema-unção, né? Não estou falando mal da mulher, só estou falando que me parece que o que foi liberado são coisas que já acabou, já resolveu. Inclusive de políticos. Porque muito político que foi liberado já estava com a carreira por um fio. Esse inglês aí que dizem que foi até preso de ontem para hoje, né?
Que ainda bem que a gente não fala, porque eu falei com o Vânia, eu tinha certeza do que você ia falar se a gente falasse desse assunto, ela falou exatamente isso que eu ia falar. Então, ainda bem que a gente não fala. Então, agora, William não é assunto resolvido. William é futuro. Então, você manter um segredo cabuloso sobre o William é investimento ainda. Porque Charles... Mas aí, assim, tá tudo interligado, né? William, Charles, Harry e Meghan ainda tá interligado. O Andrew já é carta fora do baralho. Por quê? Por causa da Virgínia que processou ele. Então, o capítulo dele dentro da história da família meio que foi retirado, sabe? Sabe aqueles caderno fichário? Né, que você pode tirar as folhas porque abre ali o breguetinho do furo. Então, o dele foi tirado e veio se arrastando. Mamãe tentou encobrir, pagou o cala-boca para Virgínia, mas aí Virgínia soltou também o livro e o negócio degringolou. Caindo Andrew, cai Sara. Então, ele se tornou um capítulo à parte. Agora, o Harry ainda está muito interligado com o William. E a Meghan e Harry são um só. Então, isso para dizer que esse assunto pode estar nos 2 milhões de documentos que não foram liberados, ou pode estar naqueles 57 milhões de documentos que nunca vão ser liberados. Aí, é assim, fica contigo, cada um faz a sua especulação, sabe? As pessoas procuraram errado, ela não é isso tudo, ou ela ainda é investimento. Não exatamente ela, mas, enfim, a sujeira que ela pode trazer, entendeu? Exato. E aí, Vânia, o povo também não perdoa. E aí, eu estava vendo um vídeo da Royal News Network que ela foi lá e ela fez a pesquisa no ar, assim, no vídeo. Essa pesquisa que eu te falei, Meghan e Meghan Markle, eu faria 500 outras formas diferentes. Ela diz assim, eu não concordo que todo mundo diz que a Meghan tô cansada disso, de dizer que a Meghan, ela é culpada de tudo de ruim que acontece no mundo. Ela não é, ela é um anjo de escandura, Meghan. É uma delícia. Então, o Twitter tá vindo abaixo, o Twitter tá tentando achar a Meghan nisso. Está fazendo muita força para achar, mas ela não está, estou te falando. Essa aqui é o tal político que foi preso. Ele renunciou até a inscrição ao partido, ao cargo, ao partido, tudo, e parece que foi, mas eu não sei. Tá. E aí, ele está aqui, digamos assim, se preparando para tomar um banho. De roupa de baixo. Exato. Fazendo propaganda de roupa de baixo. Mostrando alguma coisa no tablet, olha, eu encomendei essa aqui. E você veio do Temu. Não é isso que eu pedi, entendeu? Tá? E aí, estão achando que isso é isso. Pela mãozinha. E pelo cabelo preso. Então, estão achando que essa moça de roupão é ela. Todas as serviçais que vão lá servir aos famosos estão com o rosto encoberto. Sim, é isso que eu ia falar. Até porque não só muitas são pequenas porções, né? Mas porque eles não querem expor as moças porque elas são as grandes vítimas, né? Porque mesmo que depois elas voltem, porque começam a ganhar um dinheirinho, e se você está aqui com a gente há um tempinho, você deve lembrar daquele episódio que a gente começou a mencionar
o livro da Virgínia, que eu até falei que eu não ia ler, mas eu li os capítulos. Eu justifiquei por que eu não ia ler o livro todo, porque eu li aquela amostra que tem naquele site, né? Os primeiros capítulos, e é tenebroso tudo que a garota sofreu. E a gente nota que existe uma característica muito incomum dessas, especialmente as meninas menor de idade, que são de vir de famílias pobres e famílias disfuncionais. Então, são pessoas que estão extremamente vulneráveis. E qualquer $2.000 é muito dinheiro. Então, você veio hoje e ganhou 2. Se você vier semana que vem e trouxer uma coleguinha, você ganha 4 e ela ganha 2. E por aí vai. Né? É exatamente isso que está no livro da Virgínia. Então, assim, no frigir dos ovos, essas moças de rostinho tapado é porque elas são as vítimas, né? Os bichos papões são esses aí, tipo o cara de cueca, que foi esse que apelou dizendo que não pode, ele não está envolvido porque, na verdade, ele gosta de espada. É gay. Eu sou gay, então você não pode falar de mim. Você não pode me acusar disso. Eu sou gay. Pois é. Então assim, cada um se defende do jeito que pode, né? Mas outra coisa que eu queria falar também é o seguinte: essa sujeirada toda é uma coisa que vem de muito tempo, obviamente, né? Se vocês seguem outros canais que não tem nada a ver com a gente, mas canais especialmente que falam sobre a velha Hollywood dos anos 40, anos 30, anos 50, né? Esses grandes famosos aí, Clark Gable, Rock Hudson, Doris Day, Fred Astaire, esse povo todo aí. Essa sujeirada, gente, já vem desde aquela época, né? Existiu o período de muita promiscuidade, depois veio o período em que Hollywood impôs a decência. Então, aqueles atores e atrizes que, por exemplo, eram bissexuais ou totalmente homossexuais, foram obrigados a casar com pessoas do outro sexo para poder ninguém desconfiar que eles eram homossexuais, né? Hoje em dia está tudo muito exposto, né? Contratos onde as atrizes não podiam engravidar. Sabe aquele contrato da Britney Spears que o pai controlava até o DIU que ela usava? Então, os contratos de Hollywood também eram isso. As atrizes não podiam engravidar porque faziam um filme atrás do outro. E quando engravidavam, tinham que desperdiçar e um monte de outra coisa. Então, assim, esse local dos ricos e famosos e bonitos e magros e sexys e tudo mais vem de uma podridão de muito tempo, né? Mas de tempos em tempos aparece uma pessoa que quer botar para fora. Então, 2 pessoas estão sendo resgatadas como pessoas que tentaram contar e foram silenciadas de alguma maneira. Uma delas foi o diretor Stanley Kubrick, que fez aquele filme com Tom Cruise e a então esposa dele, Nicole Kidman, que foi o De Olhos Bem Abertos. Eu lembro que eu vi esse filme, eu fiquei meio assim, do tipo, meu Deus, espero que isso tudo seja só ficção. E acaba que não é. Aquela música dá uma agonia, né? A música do evento, sim, né? assim que o filme foi terminado de filmar, esse diretor misteriosamente faleceu. Até hoje ninguém sabe como ele morreu. Morreu do coração, caiu duro no chuveiro, foi dar comida ao cachorro, tropeçou no fio, e não interessa, tá? E ficou por isso mesmo. Ninguém investigou a morte dele. Então, agora está vindo à tona que isso está no podcast do Joe Rogan. Então, assim, de novo, como a Moira falou, é uma coisa que já está exposta, não estamos inventando. O Quentin Tarantino, com um outro famoso aí, que eu não sei o nome, mas que trabalha nos bastidores de Hollywood,
ele teve acesso ao roteiro original desse filme do Kubrick. E o que o Kubrick queria trazer nessas cenas aí, desses rituais, eram esses mascarados com as pequenas porções. Só que o estúdio não deixou. Então, ele teve que trazer só mulheres sendo abusadas e leiloadas. Isso foi em 99. Em 98, Mel Gibson deu uma entrevista onde ele já começou a soltar a podridão de Hollywood. A partir daí, se vocês fizerem uma timeline, a carreira do Mel Gibson foi para baixo. Não, mas olha só, Vânia, ele começou a beber demais, e aí ele se envolveu numa briga de trânsito, e aí ele foi antissemita, ele foi racista, ele foi garista, ele foi pandeirista, ele foi não sei o quê. Tudo foi levando ele a ficar desestabilizado e a ser desacreditado. Porque em 98 ele deu aquela entrevista. Isso está voltando agora, gente. Está voltando agora. As pessoas estão resgatando esses vídeos. Falando, tá vendo? Olha, fulano e Beltrano já estava falando, mas eles foram silenciados. Um foi silenciado totalmente, porque morreu, e o outro foi silenciado com uma imagem de louco. Inclusive, a coisa do filme dele, do Jesus Cristo, foi literalmente boicotado. Porque incomodou. O assunto também incomodou, porque ele estava resgatando uma coisa cristã dentro de um mundo podre. Então, gente, isso já vem de muito tempo, tá? O que Jefinho fez junto com esse bando de gente aí da lista dele, não é novidade para ninguém. A novidade é que está sendo exposto. Exato. Encerro meu passo. E aí a gente chega em Meta-Merda. Acho que você sabe, a gente já fez um episódio aqui sobre eles, sobre Essa aí é ela novinha? Desculpa te cortar. Menina, a filha, então é a cara dela. A princesa Ingrid. Nossa, muito parecida. Pois é. Quando a gente fez o episódio, a gente falou como eles se conheceram, né? Ela e o príncipe. Uma rave. Na night e tal, não sei o quê, e ele se encantou com ela já era toda errada nessa vida, né? Ela já tinha um filho pequenininho, o filho era filho de um traficante ou uma coisa parecida, e já estava preso ou tinha ficado preso, e ela também gostava muito de temperar, enfim. Mas o amor venceu. Assim como o pai que casou com a mãe, que era uma plebeia, ele também se casou-se com o problema, né? Ela, eu acho que limpou, né? Assim, daquele visual, virou um visual de princesa, realmente, né? Inclusive, esse evento aqui é um evento que está muito sendo falado, porque foi o casamento dos Granduques de Luxemburgo, sobre o qual ela comentou com Jefinho. Ela era tão amiga de Jefinho que, quando se coloca o nome dela nos arquivos, são mais de 1000 entradas. Ela trocava e-mails como quem troca o WhatsApp com ele. Falava de qualquer coisa, do que comeu, do livro. Entre amigos falavam dela. Ela já está perdida, né? Ela já está daquele jeito. Ela está aqui em Paris, mas ela
quer ir para Roma e depois ela vai passar em casa, mas ela vai estar em Nova York com a gente, depois ela vai para não sei aonde. Então, existe um papo de um e-mail que diz que ela teve um filho com Epstein. Com o Jefinho. Em algum momento, tá vendo? O que aconteceu com o Matt agora? Ela quer carregar seu filho? Não sei o que, não sei o que, nada. Isso assim, são pessoas falando sobre ela. Jefinho com outro sujeito. E tem um e-mail que ela manda para ele, marcando uma próxima viagem, não sei se Nova York ou qualquer lugar, que ela fala assim, é um ótimo lugar para praticar adultério. Ou seja, Paris. já estava casada, era Paris, né? Ah, sempre tem que ser Paris, né? Sempre teremos Paris. Então, ou seja, ela já estava casada e queria ir para Esbórnia. Uhum. Ela queria resgatar a época que ela ia para as rave lá, né? Uhum. Então, essa foto, por exemplo, é uma foto de inteligência artificial. Você nota pelo rosto da menina, pelo o tamanho do Marius aqui, que o Marius é bem mais alto do que esse menino, que é o mais novo, né, e tal. Mas você vê que ela supostamente é mãe de uma família normal. O marido criou o filho, que ela já tinha, e ela teve 2 filhos com ele. O filho que ela já tinha, a gente já mostrou, esse amor de candura, esse menino, né, orgulho da mamãe. Que além de ter mais de 30 acusações nas costas e o julgamento dele aí, o trial Começa dele. amanhã. Eu ia falar, começa esses dias, mas é amanhã já. Domingo ele foi preso. Domingo. Hoje, segunda-feira, ele foi preso domingo, ou seja, ontem, porque ele brigou e estava armado e foi trespasse de documento que ele não podia, né? Aquele, como é o nome? Até esqueci o nome. Quando a pessoa não pode chegar perto, mas aí a pessoa caga com o documento. Né? Então, assim, gente. Ordem de restrição. Isso, ele absolutamente não obedeceu a ordem. Então, assim, ontem, olha aí, fresquinho, né? Para o nosso primeiro vídeo, ele, em nossa homenagem, ele aprontou e está preso. Ou seja, Matt está metida num mar de bosta. Ela está na merda. Então, esse e-mail, especificamente, ela falando com o Jefinho, dizendo, ele pergunta como foi o casamento, porque eles estavam trocando e-mail, né, dizendo, você vai a Nova York, quando você vem, quando você vai, não sei o que, não, tem um casamento. E ele pergunta, como foi o casamento? Uma chatice. Uma chatice. Essa coisa de gente velha. Ela fala, eu quero tudo menos estar em Oslo agora. Oslo não é um lugar bom. Aí tem gente dizendo como ela vai ser rainha agora? Como ela vai assumir? Olha, eu acho, não se sabe, né, a condição de saúde dela, se ela vai aguentar muito tempo. Gente, mas vamos combinar, né? Independente do título usado. A amante não casou com. E agora está lá junto lá com o rei? Não botou uma coroa na cabeça de 10 quilos? Da Inglaterra, né? Sim. Se um país que é a monarquia mais visada e mais importante, mais não sei o quê, a amante pode sentar no trono ao lado do rei, por que essa daí não pode? Bobagem. O que ela fez? Cheirou uma carreira, bebeu até cair, deu pro traficante, teve um filho e... Bobagem, gente. Isso não é nada. Aí, o primeiro-ministro já falou
que ela realmente escolheu mal as amizades. Diz que ela tem dedo podre para escolher Tem amizade. dedo podre, né? Por isso que você viu aqui, né? Royals esquisitos com amizades podres, né? Pois é, e o pessoal da Cruz Vermelha estava fazendo reuniões a toque de caixa, porque ela é a patrona ou patronese da Cruz Vermelha. E ela atualizou, né? Confirmou que continuaria até 2030, porque isso é por período. Mas eles estão pensando seriamente em retirá-la, porque ela tem conexões com um cara que gosta de pequenas porções, né? E aí, eu não sabia. Eu não sabia do que ele gostava. A gente nunca falava disso. Não. Por isso que eu tô perguntando para ele se botar um papel de parede no quarto do meu filho adolescente, 2 mulheres nuas carregando uma prancha de surf, você acha que pega mal? Aí a gente responde assim, né? Ela perguntou isso para Jefinho em Perguntou. e-mail. Eu acho ele a pessoa mais qualificada para responder, Eu também acho. porque afinal de contas, na casa dele tinha fotos de pequenas porções peladas pelo corredor. Então, ele é um expert nisso. Eu acho. E daí para baixo, tá? Os e-mails dela com ele, eles falam de livros, são amigos que conversam. Ou ex-namorados ou ex-amantes, mas amigos. E aí você não sabe que seu amigo gosta de geleia de laranja? Várias vezes você esteve na casa dele em Nova York e você não viu geleia de laranja em nenhum lugar, nenhum Mas nada. olha só, Uma tampa solta, nada. tem pessoas que não são observadoras. A Mega, durante anos, foi maquiada por aquele cara e não sabia que ele era canhoto. Não. Entendeu? Eu só não presto atenção, A moça. família real inteira nunca soube que Andrew tinha um ursinho no quarto dele. Então. Tá? Então, ela está bem enrolada. Depois que o primeiro-ministro falou que ela, né? Vem até acho que eu até salvei. Um comunicado dela, do palácio, mas eu acho que dela, pedindo desculpa, dizendo: olha, ele é responsável pelas cagadas que ele fez. Eu não sou responsável pelo que ele fez. Mas eu assumo a responsabilidade de ter um amigo ruim. Sabe? Aqui, deixa eu te mostrar. Jefinho é responsável por seus atos. Devo assumir a responsabilidade de não ter verificado melhor a história de Jefinho e por não ter compreendido com rapidez suficiente que tipo de pessoa ele era. Demonstrei falta de bom senso e lamento ter tido qualquer contato com Jefinho, é simplesmente vergonhoso. A princesa Mettelmerde acrescentou que lamenta profundamente que a princesa herdeira da Noruega é mencionada mais de 1000 vezes nos arquivos. Essa moça vai passar a vida pedindo desculpa, né? Porque quando ela ficou noiva do Raccoon, Rato, qualquer nome desse, ela teve que vir pedir desculpa pela vida pregressa que ela teve de esbórnias e se envolver com gente que não devia. Mas eu juro que eu tô mudada, que eu sou uma nova pessoa, que eu encontrei o amor e minha vida vai ser agora de retidão. Aí só uso roupa de manga comprida, de decote lá em cima e saia comprida no chão. Mas aí depois de casada ela tem amizade com o Jefinho, ela mudou muito, né? Mudou muito. A situação dela tá feia, tá? Ai, como que ela vai ser rainha? Então, pode ser que ela nem dure, coitada, porque a última coisa que eu vi é que ela já tinha entrado na fila de transplante. A outra
A outra que está bastante enrolada, eu acho ela lindinha. É a Sofia, da Suécia, né? Suécia. Ela, eu acho muito bonitinha. Ela tem um passado também, né? Então, de BBB, não era isso? Uhum. Tinha uma coisa assim de super exposição, mas não tinha nada que a desabonasse. Existia, então, a lenda de que uma mentora, em algum momento na vida ela teve uma mentora, não era mentora nas artes, nas ciências, quando ela estava aprendendo a ser cirurgiã crânio-facial, mas ela teve uma mentora em alguma coisa que conhecia Jefinho. E por isso ela teve contato. Porém, nos arquivos já aparecem e-mails dessa mulher para Jefinho. Todo mundo quer saber quando ele vai estar em Nova York, quando pode se encontrar. E por falar nisso, estou te mandando aí a nossa Sofia, que está quase sendo coroada princesa. Todo mundo quer saber onde ela está, mas ela está na África. É uma foto, né, Vânia? Assim, poética. Uhum. Eu já conhecia o marido, o futuro marido, né? Mas só casou daí acho que 4 anos, cara. Então, teve 4 anos para ser a nossa Sofia. Mas até então não há comunicação dela com o Jefinho direto. Só sobre ela. Uhum. Ela Como eu tá bem escondidinha, desde que começou a vazar esse negócio todo. A família está protegendo, tanto que ela já não participou do Prêmio Nobel, que ela sempre ia, né, na cerimônia, depois no jantar de gala. Ela não participou, usaram a desculpa do último bebê que nasceu, que ela ia ficar em casa. A pessoa tem 10 babás para os 4 filhos, mas dessa vez ela decidiu ficar em casa para tomar conta do bebê, né? Então, assim, está sendo protegida. Vamos ver mais o que vai sair dela para ver até que ponto ela era envolvida com o Jefinho. Porque uma pessoa que fez de tudo para ficar famosa e rica, ela acabou cruzando o caminho dele, vamos dizer assim, né? Já que ele conhecia Deus e o mundo, então, e ela andava também tentava andar com as pessoas famosas, acabou tropeçando nele. Mas será que foi só isso mesmo? Então, há que se dizer, né, Vânia, que essas princesas e coisas, elas tiveram contato com ele depois que ele foi condenado, porque ele chegou a ter uma condenação na Flórida. As meninas foram a público, fizeram a denúncia, meninas, 14 anos, houve o julgamento, ele foi condenado a, tipo assim, 6 meses de semiaberto. Então, ele saía da prisão para trabalhar durante o dia e levavam pequenas porções para ele almoçar no escritório. E aí ele ia dormir na cadeia. Vai dizer que ninguém sabia disso? Essas pessoas tiveram contato com ele depois disso. Então, eu não sei de onde vem a desculpa, sabe? Uhum. É. O que a gente chega à conclusão é que elas realmente foram. É, chego à conclusão, né, minha aqui, nossa, entre nós, que elas foram colocadas nessas famílias poderosas, de realeza, sabe? Coloca como pinça, são escolhidas. Talvez
o cara tivesse um cacho para escolher, assim, tipo, várias tentativas em volta do cara para ele escolher uma. O da Suécia, ele era meio, né, já era o segundo filho, meio... O Racon, não sei se ele era meio birulei, assim, mas devia ser, porque conheceu ela na balada, então ele era baladeiro, devia ser temperador também, e tal, não sei o quê. Então, é assim, o chinelo velho pro pé cansado, cada um recebeu o que precisava, sob encomenda, né? A situação não tá boa para elas. Se sair mais documento com mais detalhes, ou melhor, quando as pessoas forem mais fundo nesse, porque são 3 milhões de documentos. Essa Royal News Network, ela falou num vídeo que ela pretende imprimir tudo, colocar em ordem cronológica e ir de um a um. Depois precisa até tomar um passe. Nossa, Deus me livre. Eu já fiquei malzona lendo o livro do Andrew de Kennedy, ler esses docs aí, Deus me livre. Só terapia. Só terapia. Então, é possível que venha mais coisa à tona. A situação delas não tende a melhorar, tende a piorar, né? E da nossa segunda parte, que a gente vai falar do povo da Inglaterra, eu já vou te mostrar aqui que a gente já vai começar na pauleira. Porque tem esse blind item do dia 31, assim, dia 95 de janeiro, dizendo: eu venho dizendo há uma década, literalmente, que o membro da realeza em desgraça traficava seus filhos para o bilionário falecido. Finalmente isso veio à tona. E aí eu vou te falar, o negócio tá feio, porque quando a gente sentou aqui para começar a gravar, e eu vou abrindo os sites para a gente mostrar aqui, teve um site que carregou e agora não carrega mais. Sarah Ferguson disse para Jefinho, apenas casa logo comigo, 6 meses depois do PDF ser liberado da cadeia quando ele foi condenado, e oferece passeios exclusivos VIP no Palácio de Buckingham. Tu não carrega mais. Vai muita coisa ser censurada. Tá. Muita coisa vai sumir. Por isso que a gente fala em código, por isso que tem coisas. Se você ficou na dúvida de alguma coisa, aqui embaixo tem o link do glossário, aonde a gente explica, a gente fala, tudo mostra na tela o que quer dizer uma coisa e outra, tá? Então, se você ainda está viva, se você ainda tem boldo na xícara, ou vivo, né? Se você já tomou seus 2 sorrisaus, você tem que contar pra gente o que você está sabendo dessa história, se você já estava sabendo desses detalhes, qual foi que a gente não comentou, o que você acha da teoria de Sinhá? Sinhá é inocente, coitada, ela está guardada para o futuro. Matt Marit, o que vai ser dela? Sofia é uma pobre coitada só bonitinha que era feita de ioiô. Fala que a gente vai. Se você chegou até aqui, deixa um emoji de quê? Acho que é aquela folhinha, que é a folhinha de boldo, né? Não tem um emoji que é uma folhinha? Deixa a folhinha aqui. Mas se também quiser deixar o emoji vomitando, a gente vai entender. Falou? A gente conta com seu like, seu hype e amanhã a gente vem com a segunda parte. Parou? Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau, tchau.